Boa noite a todos que estão aqui, todas e todos. É um prazer ter vocês aqui nesse segundo encontro nosso. É, Esse é um curso que para a gente é sempre uma vitória, a gente tem um curso tão legal com especialistas da nossa área, que são tão poucos aí ao redor do mundo. Obrigada por prestigiarem, então, esse curso que está sendo oferecido pelo POI-UK em conjunto com o Consulado Geral do Brasil em Londres. O POI-UK é a união das iniciativas de ensino de português como língua de herança no Reino Unido. E nosso maior objetivo é levar a língua portuguesa e a cultura brasileira para as crianças e para as famílias que vivem aqui. Todos nós aqui, até inclusive alguns ausentes, né, por algum motivo não puderam participar, fazem parte dessa união. Então, a gente aproveita para agradecer a presença desse time de profissionais tão dedicados a essa arte de ensinar o português como língua de herança. A gente faz o nosso trabalho, a gente realiza o nosso trabalho com aulas temáticas, atividades lúdicas, festas populares, e a gente tem o intuito de celebrar a união da nossa comunidade. E vocês devem saber disso muito bem, porque fazem parte disso aí diariamente, semanalmente, planejando, estudando, se dedicando, de forma presencial ou nas aulas também online, que algumas iniciativas oferecem. Para que vocês saibam um pouquinho mais sobre a dimensão do nosso trabalho, nós somos 9 iniciativas distribuídas em 13 unidades, dentro da Inglaterra, em Londres, mas também a maioria fora de Londres. Nós atendemos uma média de 533 crianças e temos entre os professores e assistentes uma equipe de mais de 80 pessoas envolvidas. Se vocês quiserem saber mais sobre o POLHUK, é só entrar no nosso site polhuk.com. E aproveitando, vou pedir minha colega Ellen para colocar no chat para vocês. Quem vai assistir esse curso posteriormente pode também nos encontrar, é só procurar pelo Easy Fundraising. O Easy Fundraising é uma plataforma que apoia pequenos negócios. Você baixa o aplicativo ou faz o uso no seu laptop e cada vez que você for comprar, você entra através do Easy Fundraising, ele te lembra de comprar através dele. E aí uma pequena porcentagem do que você compra, a gente recebe de doação no POI-UK. Não te custa nada e para a gente faz uma enorme diferença, porque todo mundo sabe que todo pouquinho é bem-vindo. Bom, vou parar de falar, vou deixar a palavra agora com a nossa professora, a doutora Andréa Moroni, para que ela dê continuidade aí na nossa segunda aula do curso. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Boa noite, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu já estava esperando com muita vontade, com muita emoção esse nosso segundo encontro. Na aula passada, quem esteve aqui, acredito que a maioria de vocês, porque a sala estava bem cheia, nós entramos um pouco no que é o português língua de herança, tivemos aí uma conversa mais introdutória, né? Também sobre como foi o avanço, o desenvolvimento das políticas linguísticas no campo do português língua de herança, que permitiram que coisas como esse curso maravilhoso e esse bloco de cursos, né, ao que vocês têm acessos, aconteçam, né? Então, hoje, a gente vai entrar mais, assim, na mão na massa, mais numa reflexão mais prática da leitura no português como língua de herança. E eu tenho até, bom, medo, né? Não é medo, mas eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu tenho pensado em falar para vocês hoje, porque realmente é um tema, enfim, tem muita coisa para a gente ver. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, para ir organizando a nossa conversa, tá? E se não der tempo, não tem problema, a gente dá continuidade na semana que vem, né? Tem um pouquinho de margem aí para terminar de organizar tudo que eu quero falar com vocês, ou as coisas principais, fechando de modo adequado aí no final dos nossos 5 encontros. Então, né, estamos aqui para conversar sobre ler, escrever e avaliar em português como língua de herança. Hoje, nossa aula 2 é sobre compreensão leitora e a importância da promoção da leitura no português língua de herança. Então, o que é promoção da leitura? É realmente oferecer oportunidades, querer
ler com os nossos alunos, querer que eles leiam e querer que eles gostem de fazer isso, que eles façam isso por prazer, né? Então, eu acho que quem trabalha com português língua de herança já sabe que esse componente aí do prazer, de que seja agradável, de que conecte com algo positivo, é algo muito presente, né, na nossa seleção de conteúdos, de experiências, de como a gente vai construir pedagogicamente o que a gente quer fazer em sala de aula, e com a leitura isso não vai ser diferente. Tá? Não sei se todo mundo aqui tem uma experiência feliz com leitura, né? Eu contei para vocês na aula passada que eu fui muito feliz lendo quando eu era criança, que eu fui muito alimentada com leituras. Isso é algo que me marcou na vida, na minha trajetória de vida, em tudo que eu escolhi fazer depois, né, disso. Mas também reconheço que nem sempre todo mundo, inclusive os professores, não é todo mundo que tem assim uma relação, uma superconexão com leitura, né? Então, se não é o seu caso, não tem problema, mas eu deixo aqui também o convite para olhar para esse universo que é o da literatura infantil e juvenil com outros olhos a partir de agora. E por que com outros olhos? Porque nós já somos adultos, nós podemos olhar para esses conteúdos voltados para um público infantil e juvenil de uma outra maneira, né? Nós temos mais compreensão de mundo, nós temos mais condição de nos aproximar desses materiais e de querer que isso seja uma experiência prazerosa para nós também, né? Em geral, a literatura infantil, a literatura juvenil, são textos mais breves. A boa literatura infantil vai vir acompanhada de ilustrações de muita qualidade, então tem um componente visual ali muito atrativo, né? E nisso já é uma experiência que, para nós como adultos, vai demandar menos tempo do que se a gente fosse ler um romance para adultos, né? Ler um livro infantil é uma experiência mais breve, é uma experiência que demanda talvez menos tempo, né? E o tempo é uma questão para todo mundo que vive nesse mundo louco que a gente vive, com muitas demandas e com família e com questões para atender, e muitas vezes também trabalhando no português como língua de herança no voluntariado. Tá? Então, para trazer a leitura para o contexto de português língua de herança de vocês, vocês também têm que ter uma experiência prazerosa com isso. Então, gostaria que vocês começassem a pensar nesse caminho, não como uma obrigação, não como algo que tem que fazer, né? E a gente já vai voltar para discutir objetivos, de onde vocês querem chegar como educadoras, a partir daquele exercício, daquela reflexão que eu deixei para vocês na aula passada, em uns minutinhos. Mas o prazer tem que estar em vocês, primeiro, para vocês contagiarem as crianças com esse entusiasmo e com essa diversão. Então, isso é muito importante. O que a gente vai ver hoje? Bom, a gente vai passar por aquele exercício que eu deixei na aula passada. Eu chamei de reflexão. Tudo bem se não deu tempo de você sentar e fazer essa reflexão com o lápis na mão. A gente vai formar alguns grupos agora para pensar nisso, né? Para ter um momento aí de troca. A gente vai se aproximar da proposta curricular para o ensino de português como língua de herança, que é assim um mapa da mina, se soubermos usar isso da maneira adequada. Vamos aprofundar no que é compreensão leitora, nesses 3 níveis de compreensão leitora, e no que tem um impacto, né, nesses 3 níveis. E vamos entrar nessa discussão de por que ler obras literárias num contexto de português língua de herança. Eu quero terminar hoje, vamos ver se a gente chega lá, mas eu quero terminar hoje com vocês pensando uma proposta de leitura em português com as crianças, com os alunos que a gente trabalha, crianças e jovens, né, de alta frequência e alta qualidade no português língua de herança. Tá, o que é alta frequência? Bom, alta frequência não precisa ser todos os dias, a gente está falando de alta frequência no nosso contexto, com o tempo de trabalho que a gente tem, né? Então, se a gente conseguir fazer que esses alunos leiam, tenham momentos de leitura em português 2 vezes por semana, isso para mim já é alta frequência, tá? Então, é algo que eu acho que é bem alcançável, com um pouco de planejamento aí,
se for o desejo de vocês trabalhar nessa linha, né? Porque é da mesma maneira que eu falei na aula passada, que nenhuma família é obrigada a transmitir o português para as crianças em contexto de língua de herança, vocês também, como professores, não são obrigados a necessariamente seguir as pautas do que a gente está vendo aqui no curso, tá? A ideia é apresentar mais um caminho possível e que vocês possam pegar as ideias que sirvam aí para a prática pedagógica de vocês e façam as reflexões, né? Que eu acho que as perguntas são mais importantes que as respostas, tá? E se der tempo, eu também gostaria que a gente explorasse um pouco uma das plataformas de leitura online que tem no mercado, porque também é um recurso muito rico que é dessas coisas que ajudam a gente a chegar mais rápido num bom lugar, né? Não que a pressa seja algo importante, mas quem estava aqui cortando mato 10 anos atrás, quando o português língua de herança não era o que é hoje ainda, sabe do que eu estou falando de ter um caminho sinalizado para seguir, né? Talvez não é a questão do tempo, mas é de ter ali alguns caminhos sinalizados que a gente possa seguir. Lá atrás, né, acho que quem está atuando há mais tempo lembra dessa sensação de, tá, eu tô aqui, mas e agora? Qual é o caminho, né? Por onde que eu posso seguir? E de não ter essas alternativas sinalizadas, tá bom? Bom, então, bora lá, minha gente? Na semana passada, tinha deixado para vocês essa reflexãozinha, né, de que práticas de letramento estão presentes nas minhas aulas hoje e onde os meus alunos se situam. E onde eu desejo que eles cheguem, né? E onde eles se situam, eu tinha pedido para vocês pensarem ali 1, 2, 3 perfis de aluno e marcar aqui nesse gráfico onde vocês acham que eles estão na língua majoritária do contexto de vocês, que é o inglês, e no português como língua de herança. Antes da gente dividir em grupos, porque agora a gente vai dividir vocês em grupos, para vocês terem um tempinho aí de conversar e de discutir sobre isso, sobre as impressões de fazer esse exercício. Todo mundo entendeu o que é para fazer aqui? Alguém tem alguma dúvida? Mesmo que não tenha feito em casa, não tem problema, vocês podem pensar nisso agora, nesse tempinho. Andréia, precisa literalmente marcar no gráfico ou é refletir onde que está ali para poder conversar sobre isso? Olha, eu acho que o primeiro é a reflexão, né? Mas se vocês puderem, alguém do grupo, ter a folhinha em mãos e compartilhar, não sei se isso é possível no grupo, se não for, não tem problema também. Mas tem aqui, ó, essa folhinha, tá do lado de cá. Eu posso mandar o link aqui, e aí a Isso. gente pode escrever, uma pessoa compartilha com o grupo e vai anotando ou colocando ali aonde no gráfico a gente encontra. A gente não consegue desenhar por cima do gráfico, eu tentei mais cedo, não consigo. Mas a gente consegue pensar onde que fica. Então, eu acho que dá para escrever embaixo, entre 0 e meio na linha vertical, entre meio e 1 na linha horizontal, por exemplo, né? Ou eu posso fazer um PDF disso aqui rapidinho, que aí talvez vocês consigam rabiscar no PDF enquanto vocês estão... Na sua tela aí a gente consegue escrever. Isso. Você mostrando ela aí, a gente como participante consegue escrever por cima, não consegue? Sim, na hora que a gente se você colocar grupos... desculpa, André, se você colocar no whiteboard aqui do Zoom, é possível da gente rabiscar, eu acho. Aqui, já estão rabiscando, tá vendo? Porque dá para colocar... alguém já está fazendo aí. A Gi da Sábia, colocando o Gi da Sábia dúvida. Gi, espertinha no Zoom. Já dá para colocar aí, então, um X, né? Ou um pontinho, alguma coisa assim, na sua tela. Mas no grupo, quando a gente estiver compartilhando, acredito que dê também para a gente rabiscar. Então, vamos fazer esse teste, ou senão a gente debate e anota embaixo o que for feito. Eu vou colocar o link aqui da pasta para todo mundo poder ter acesso. Vocês copiem, por favor, antes de dividir os grupos, tá? Para poder, já acessem agora, a hora que eu colocar, já coloquei aqui, peraí. E aí, já acessem, já abram, né? E assim, na hora que dividir os grupos, vocês já estão com isso aberto. E, ó, são essas duas perguntas aqui do item 2, tá? Que eu quero que vocês conversem.
onde se situam meus alunos e onde eu desejo que eles cheguem. Tá. Vamos fazer o grupo já? Pode Podemos fazer. já? Posso já dividir? Então tá bom. Só um minutinho, pessoal. Gente, escreve as perguntas aí à mão ou copie e cole em algum arquivo para vocês não esquecerem na hora que vocês entrarem nos grupos, tá bom? Depois eu mando no chat para todo mundo no grupo, se precisar. Vai ser em média, pessoal, 15 minutinhos, tá? 15 minutinhos vai fechar e volta todo mundo para a sala, tá bom? Deixa eu colocar aqui nos 10 minutos. Oh, 15, perdão, 15 minutos. Eu criei 8 com 5 participantes cada um, acho que é isso mesmo. Add room. Quantas pessoas nós somos? Eu acho que dá menos grupos, então, né? Porque somos 34. Com 7 grupos tá bom. 7 Se grupos. ficarem Vamos alguns de colocar. 4, não tem E problema. fica um de 4. Então, eu coloco aqui 4, 5 participantes. Na verdade, ele fez em 8 geral aqui direto. Vou colocar. Aqui, 7. Pronto. 7 grupos. Recreate. E vamos lá. Oi, gente, voltamos dos grupos, então. Eu estou procurando meu compartilhar, ele fugiu daqui, será? Ah, desculpa, achei. Então, pessoal, eu queria alguns voluntários para conversar ou para comentar um pouco o que vocês pensaram e rabiscar aqui no gráfico, quem sabe rabiscar no Zoom. Deixa eu explicar uma coisa que eu acho que eu falei na semana passada, mas não falei agora, e que isso aqui é bem relevante para usar esse gráfico. Então, aqui o ponto 1, seja o de ler e escreve bem, seja o de entende e fala bem, esse 1 aqui, ele seria de uma pessoa adulta com alta escolaridade, tá? Por quê? Não tem problema se vocês fizeram pensando ali no nível dos alunos, tá? Agora, não é irrelevante, mas por quê? Porque eu quero provocar vocês a pensarem também que esse caminho da leitura e da escrita, ele é uma coisa que vai para a vida inteira, né? Se a gente for pensar, mesmo hoje a gente está aprendendo ali uma palavra nova, está esclarecendo uma dúvida, não sei, de um aspecto mais formal da língua, uma gramática, de uma linguagem talvez mais erudita, né, em determinados momentos, ou aprendendo novos registros coloquiais de outras variantes que não são a nossa, né? Então, assim, só para vocês não perderem a dimensão que isso é da vida inteira. E, depois, isso também tem a ver com a outra parte da pergunta aqui do item 2. Onde eu desejo que os meus alunos cheguem? Aqui, na vida, né? E, depois de dizer isso, eu quero saber, quem quer vir aqui rabiscar onde acha que estão as competências em inglês dos alunos, de português, comentar um pouquinho da reflexão que vocês tiveram no grupo, por favor. Vamos lá, alguém do grupo 1, por favor? Não, do grupo 1, por favor, se quiser falar. Como que eu sei qual é o meu grupo? Eu não percebi isso.
Não tem problema não, Thaís, pode falar você mesmo. Isso aí, boa ideia. Não, é porque eu sei que no meu grupo tinha algumas que tinham acabado de trocar de turma, e aí acho que a gente só escreveu mesmo. A minha turma é dos pequenininhos, é de 3 a 4 anos. Então, eles não leem, não escrevem ainda, mas e a maioria compreende o que eu estou falando, entende o que eu falo, mas alguns respondem em inglês e alguns soltam umas palavras em português, é meio assim. E aí eu tenho 2 alunos que têm 6 anos, então, na verdade, eles já leem e escrevem, só que em inglês, mas eles não se comunicam e não nada em inglês, assim. Não entendem nada que a gente... Tipo, muito pouco do que a gente fala e não falam nem um pouco, assim. Então... E aí é justamente por isso que eles estão ainda na turma dos pequenininhos, porque não deu para eles irem para a turma do meio, para eles irem para a turma do meio. Então, foi basicamente isso. Então, isso é o que eles estão agora, né? E o que eu adoraria que acontecesse é que eles interagissem mais comigo em português, sabe? Não tivessem vergonha de falar, ou não tivessem medo de falar, cantassem as músicas e coisas assim. E eu espero muito que esses 2 que têm 6 anos já evoluam. Estou aí na luta. Ok. Então, fica claro que no caso desses alunos que você comentou para a gente, Thaís, o conhecimento deles em inglês está num ponto mais lá para cima do que o de português, né? Isso. Esse também é um dos aspectos que eu quero que vocês observem. Quem mais? Mais alguém aqui por livre e espontânea pressão? Mais uma participação e a gente segue. Eu posso falar do meu grupo. Vamos lá, Karina. Nós conseguimos fazer, acho que 2 ou 3. Nós não levamos em consideração, acho que ninguém tinha percebido que o 1 seria na fase adulta, mas nós marcamos como pensando no nível da criança, onde que ela estaria ali. Eu, particularmente, escolhi uma aluna de 6, 7 anos, mais para 7 do que 6, que é bem fluente em inglês. Na língua majoritária, eu colocaria ela bem perto do 1 ali, né? Acho que porque a língua majoritária dela é a maior. Em ler, escrever e entender e falar, eu coloquei ela bem pertinho do 1 também. E na língua de herança, eu coloquei ela no ler e escrever perto do 5, do 0,5, do meio. E o falar e o entender, eu coloquei ela meio, sei lá, 0,8. Ela fala muito bem, ela entende muito bem, mas a gente percebe que quando ela vai colocar no papel para escrever e até para ler algumas coisas, ela tem mais dificuldade. O que eu acho bem normal, né? A língua majoritária toma conta do cenário ali e ela tem mais facilidade, lógico, na majoritária, e acho muito normal também ela ter essa dificuldade maior no escrever e no ler, porque como a gente comentou até no grupo, às vezes a criança não tem esse escrever e ler tão desenvolvido, precisa desenvolver muito entender em falar, então a gente acaba focando às vezes nesse entender em falar para depois passar para a escrita e para a leitura, talvez, né? Obrigada, Karina. Então, gente, é isso, né? O que eu quero que vocês observem é o avanço no letramento na língua majoritária, ele não vai ser equivalente ao avanço no letramento na língua de herança. E tá tudo bem, é assim mesmo, não é para ser igual, né? Agora, também vamos pensar que mesmo na nossa língua materna, num contexto monolíngue, num contexto de língua majoritária, não é todo mundo que vai chegar na vida adulta com as mesmas competências em leitura, em escrita, em língua oral, né? A gente tem variações ali também. Então, assim, é normal que cada aluno tenha ali o seu processo, o seu ritmo, certo? Agora, se a gente pensa que existe a possibilidade da gente partir aqui desse 0 do bebezinho, que ele não lê, que ele não entende os enunciados orais e muito menos escritos, e chegar ali num 1, que seria
um adulto com autoescolaridade, que vai ler, escrever, se expressar oralmente, entender tudo oralmente muito bem, a pergunta é: onde vocês querem que os alunos de vocês cheguem? E não é para todo mundo querer que eles cheguem como um adulto de autoescolaridade, falando português dessa maneira. Até porque isso não vai ser possível em todos os casos, né? Assim, é uma possibilidade, mas não quer dizer que é viável para todo mundo, certo? Da mesma maneira que quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente pode olhar um pouquinho para a experiência migratória, né, de cada um. Não necessariamente a gente vai falar o inglês como o cidadão ali do Reino Unido, que foi escolarizado a vida inteira nessa língua e que está estudando uma universidade top. E não necessariamente isso é um problema, certo? Então, tudo isso para equalizar ali o nosso contexto, que é de língua de herança, né? E ver aonde vocês querem chegar, mesmo como educadores, tá? E digo isso com toda sinceridade, porque a gente tem muitos formatos de curso de português como língua de herança, e nem todos têm um foco no letramento. Claro que eu estou aqui para provocar vocês a quererem trabalhar mais com o letramento, mas tem formatos que não, que são grupos para as crianças brincarem, que são oficinas para trabalhar aspectos folclóricos, que são as festas, são outras coisas, tá? Mas aí vem essa reflexão também. Essa prática pedagógica de vocês hoje, ela está coerente ali com esse objetivo que vocês estão pensando? Então, queria também que a gente pensasse aqui um pouquinho nesses objetivos juntos aqui, né? Vamos ver. Espera aí. Sai. Aqui. Então, quais são os objetivos, os meus objetivos de cada uma de vocês como educadora, com o letramento, ou seja, o trabalho em leitura e escrita nesse contexto de usos sociais da língua, no português como língua de herança hoje? Queria que vocês me falassem algumas coisas, assim, da sinceridade, tá? Da faixa etária, de repente, ou projetando para os alunos que vocês têm hoje, projetando lá para frente, no futuro, onde que vocês gostariam que eles chegassem? Ó, vou chamar aqui voluntários, hein? Regina Minto, ABCD. Conta pra gente. Oi, gente. Boa noite. Eu tenho uma sala, né, com 17 alunos e, lógico, né, eu tenho crianças com 12, 11 anos que escrevem bem, leem bem, são, assim, já crianças mais velhas. Mas eu tenho as crianças mais novas, né, que estão vindo para mim, que leem, que escrevem e que falam, né? Eu tenho duas crianças, uma que não fala, né, não escreve, não lê, que é um menininho que entrou agora, ele não tem tanto interesse, né, de falar o português. Tem um outro que ele lê, entende, mas também não quer falar. E entraram agora duas crianças, que também não falam muito, que são, né, crianças que falam somente inglês, mas eu tenho muita vontade de fazer essas crianças lerem e escrever. Eu não sei se é porque eu vim do Brasil sendo professora já há 32 anos, professora de redação, e assim, me dá um comichão, eu sempre tenho há um jeito, né, de fazer com que eles escrevam, né, a gente trabalha uns temas, e dentro desses temas eu procuro, assim, vários caminhos para fazer com que as crianças escrevam. Bilhetinhos, cartinhas, receitas. Agora estou tentando fazer com que eles escrevam uma página de um diário, que eles vão retratar para a gente, para nós, né? Como que foi a coroação do rei, né? Uma página de um diário, como se eles fossem uma pessoa, que não fossem eles mesmos. Como é que eles iam retratar esse dia histórico, né? Então, eu ensinei algumas características do diário e tal, e eu faço, assim, muita brincadeira, eu instigo muito. Falei, gente, imagina, eu já tive uns alunos, uma vez, uma prova, que eu pedi para escrever as meninas do ponto de vista de os meninos e os meninos do ponto de vista das meninas. E eu tive, assim, trabalhos lindos, em plena prova, né? Eu não fiquei com as provas, eu tirei foto e tal, para guardar de lembrança, eu quero mostrar para esses meus alunos no sábado que vem, né? Então, assim, eu tenho muita vontade que eles escrevam, né? Leiam, né? E falem. Não precisa ser, assim, lógico, né? Na segunda, na língua de herança. E é um trabalho árduo, né? Mas essa
Essa é a minha vontade. Eu sei que todos eles não vão estar no mesmo nível, porque eles têm 8, 9, 10, 11 e 12. Então, os que vão saindo até que bem. E os que vão entrando tem que ter muita paciência, né? Porque, assim, é muito diferente o nível de conhecimento, o nível de maturidade, e enfim. Mas engraçado que eu tenho um aluno que ele não escreve, ele não fala, mas ele lê. Ele é muito inteligente, mas ele não quer aprender português, entendeu? Certo. Regina, obrigada. Imagina. Quando eu pergunto para vocês os objetivos, vamos melhorar essa pergunta aqui, que também não está tão boa assim, né? Eu vou pedir outra participação, tá, Regina? Para mudar de vítima aqui ao longo Beleza. do projeto. Quando a gente pensa em objetivo, é um pouco esse detalhe aqui que a Regina deu, né? Então, escrever. Eu quero que eles escrevam o quê? Por exemplo, bilhetes, cartas, receitas, diário, escrever do ponto de vista do gênero oposto. Então, reformulando um pouquinho essas perguntas. Para os alunos de vocês, que objetivo vocês têm? O que vocês querem que eles leiam? Como vocês querem que eles leiam? E na hora de falar não só falar, mas o que vocês querem que eles falem? Querem que eles falem palavras? Querem que eles falem com um sotaque adequado? Querem que eles falem frases inteiras? Querem que eles falem o suficiente para ter uma conversa informal sobre assuntos simples? Querem que eles falem de tudo, que eles possam contar tudo que aconteceu no dia deles com riqueza de detalhes? São coisas diferentes para níveis de proficiência diferentes com a língua, certo? Então, vamos ver. Vamos escolher aqui mais alguém, por livre espontâneo. Andréia, tem aí no chat a Karina, eu também coloquei aqui meu ponto de vista, que no momento quero mais provocar os pais para que se motivem e incentivar suas crianças em casa e motivar as crianças dos nossos encontros a quererem ler e escrever. Faço só um encontro por mês, né? Então, é um pouco mais, eu não consigo estar aquela assiduidade, mas os meninos têm levado para casa um livro que vai com uma atividade. Então, a ideia é que os pais motivem as crianças, lendo o livro com elas e motivando-as a escrever essas respostas e tal. E a Karina colocou que temos que lembrar que muitas vezes os pais não se importam muito com ler e escrever. Eles querem que as crianças saibam se comunicar, né? Penso que oralmente, especialmente com a família, e isso para eles muitas vezes é suficiente. Então, temos que educar os pais e incentivá-los a escrever e ler também. E aqui tem mais um comentário de alguém que está sem o nome. Você consegue colocar seu nome aí para a gente? Até por causa da chamada, tá? A saber que os alunos já escrevem em inglês através das aulas, fizemos releituras de outros textos ou vídeos. Exemplo, um poema da Lua e a Rua. Maria, me ajuda a lembrar de quem? Estou pedindo ajuda aqui. Os alunos fizeram frases que rimam e postamos no Seesaw, que é um aplicativo online, né? Para os pais. Aparentemente simples, mas muito significativo. Mas a comunicação também pode passar pela escrita. Então, A Ingra que está com esse nome aqui. Camila, para você saber, tá? Então, esse comentário da Karina, né, sobre a importância que os pais e as famílias dão, ou o que eles fazem dentro de casa, eles colocam a gente num lugar de pensar que as oportunidades de letramento que esses meninos têm acesso, volta naquela conversa da aula passada, de que é um contexto restrito de uso da língua. E que se a gente quer que esses meninos vão além do que eles estão fazendo hoje, aí, como a gente está nesse espaço que é o da sala de aula, a gente pode querer ir além, né? E a gente tem que procurar criar esses contextos, criar um contexto em que é importante ler, não só importante, que é prazeroso para eles lerem, que eles queiram ler, se a gente está trabalhando no eixo da leitura, né, que é o caminho que eu estou indo, mas pode ser o da oralidade também. Brincar com palavras que rimam também, isso aí é fantástico, não é simples, viu, Ingra? Não é tão simples, requer muitas coisas, identificar os sons, identificar uma correspondência grafema-fonema, achar o vocabulário. Ainda se faz ali os versinhos com uma métrica parecida, tem que encaixar na métrica. Então, tem muita coisa acontecendo para eles poderem brincar ali descontraídamente, porque às vezes isso acontece de uma forma muito leve, né? Para fazer as rimas, né? E se isso acontece parecendo que é fácil, que bom, porque é um prazer, eles estão curtindo muito isso. Tá, mas vamos continuar aqui, gente.
Ou vamos fazer a pausa? Como é que vocês querem fazer aí, pessoal da coordenação? Vamos parar, deixa eu só ler aqui mais um comentário aqui da Carolina do Breac. Como sou voluntária de uma turminha para menores de 4 anos, entendo que o principal objetivo seria ampliar o vocabulário em português de forma lúdica, rodas de leitura para melhorar o entendimento do português e incentivar a fala. Vamos parar aqui 5 minutinhos, pessoal? Pode ser, André? É melhor parar agora, né? Então tá, aqui são 8h26, a gente volta 8h31 no prego, tá bom, pessoal? Tá no mudo, Andréia. Obrigada. Então, a gente estava falando aqui dos nossos objetivos, né, pensando em leitura, que é um pouco o tema da aula de hoje, mas pode ser nos outros âmbitos das competências linguísticas também. Quais são os nossos objetivos na hora de pensar onde que eu quero que os meus alunos cheguem? E pensando também aquilo que a gente conversou na aula passada sobre o que é letramento, que é usar essa língua em um contexto de uso social, de acordo com o mundo que a gente vive e com a sociedade em que a gente está, né? Então, eu vou mostrar, a gente já melhorou aquela pergunta inicial, né, de quais são os seus objetivos, que é ler, é falar, é escrever, a gente já foi melhorando isso, é ler poemas, é ter um hábito de leitura, é escrever uma receita, escrever uma carta, escrever uma entrada no diário, que são coisas diferentes, certo? A gente está especificando funções diferentes da língua quando a gente vai detalhando isso daí. Então, agora, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito especial, que vai ser um pouco o mapa da mina, para a gente entender melhor essa questão de objetivos, letramento e português como língua de herança. Que é essa belezinha aqui, ó. Vocês conhecem essa fofura? Estou vendo que algumas pessoas sim, outras estão com a câmera fechada, mas vamos ver, que é a proposta curricular para o ensino de português como língua de herança, né, elaborada pelo governo brasileiro, lançada em 2020, não só de português como língua de herança, mas como uma série de propostas curriculares para o ensino de língua portuguesa em contextos específicos. Tem uma sobre literatura, tem uma sobre ensino de português em países de língua espanhola, por exemplo, né, vários contextos para praticantes de capoeira, e tem a nossa aqui, super mega top, do português como língua de herança. E digo que é super mega top porque ela foi elaborada pela professora Ana Souza, que é uma grande referência no campo como pesquisadora, e não só como pesquisadora, como ativista também. Vocês que estão aí no Reino Unido, que é onde ela morava antes, sabem tudo que ela fez, que ela deve ter deixado uma marquinha aí onde vocês estão atuando hoje, né, na construção dessa rede. Então, uma pessoa, não poderia haver alguém melhor, eu acho, para preparar essa proposta. E o que essa coisa bonitinha aqui faz para nós, né? Então, primeiro, ela é uma guia, ela não é um currículo, tipo, é assim, assim, assim. Ela é uma guia. Qual é a diferença entre guia e entre um currículo? Bom, a guia vai poder ser usada de uma maneira flexível. Então, é aqui que cada educadora vai ver por onde quer ir. E para a gente entender como essa guia funciona, eu queria lançar aquela pergunta para o pessoal aqui, Ellen, Roberta. Queria saber se vocês estão... Cadê a pergunta? Vou colocar aqui um poll, então, para vocês. Todo mundo, por favor, vote aí, tá bom? Vê se aparece para vocês. Eu vou lançar agora aqui. Isso. Queria saber se vocês estão familiarizadas com os níveis de proficiência do Marco Comum Europeu para a Referência das Línguas, que também é um documento aí bem importante de políticas linguísticas no âmbito da União Europeia. Vou me abster dos comentários sobre o Brexit, mas sinto que vocês estão conosco. Não, brincadeira. O Marco Comum, foi criado no âmbito da União Europeia, quando surge essa questão da União Europeia e surgem outras necessidades, outras coisas a serem discutidas sobre o uso de idiomas, né, entre essas pessoas que vão transitar entre países, enfim.
E é um documento de referência em muitos âmbitos também na elaboração da guia curricular do PLH pelo governo brasileiro. O que acontece no marco comum europeu, nesses níveis de proficiência? Então, temos 6 níveis, A1, A2, B1, B2, C1 e C2, que vão desde o mais básico, né? Então, o nível A1 é nível iniciante, A2 é o iniciante que já sabe um pouquinho mais, o B1 é o intermediário, B2 intermediário avançado, C1 é avançado e C2 avançadíssimos, né? Por dizer assim. Mas isso não é só uma letrinha, né? Cada um desses níveis, houve aí uma ampla discussão na União Europeia, em vários países e referente a várias línguas, sobre o que quer dizer alguém que sabe usar uma língua no nível B1, seja ela qual for, seja francês, seja sueco, seja português, seja inglês, né? Então, é algo assim que orienta muito quando a gente já está falando em proficiência linguística, quando a gente está falando em descritores de performance, em que o usuário da língua consegue fazer nesse nível que ele está, é algo que orienta, tá? Mas, assim, para um efeito simples, para a gente entender o que vai vir aqui nessa guia curricular, podemos ficar que ele vai do nível A1 básico ao C2 avançado, tá? A básico, B intermediário, C avançado. Então, todo mundo que está aí votou. Nós temos 27 de 34 votos, sendo que 4 votos não vão ser computados, que são de quem está como host, co-host aqui. Então, quem não votou ainda, vote para a gente poder finalizar. André está tendo acesso aí ao resultado. Tá ótimo. Tá? Pode finalizar, Roberta, é suficiente, tá? É só para conhecer um pouquinho a percepção aí de vocês sobre esse conceito. E o que tem aqui nessa proposta? Tem muitas coisas, mas o que eu quero olhar com vocês, depois o link dela está disponível na bibliografia, tá, gente? Também pode pôr o link aqui no chat para o pessoal. Essa aqui está com os meus grifos, vocês vão baixar ela novinha, ela é gratuita, é só baixar lá, tá? Aqui, ó. Então, vocês vão ver como que eu tiro aqui a encuesta do Polo. Deixa eu fechar um momento. Pronto. Vocês vão ver, né, que os descritores de níveis aqui, ó, no nível 3, ela vai trabalhar com esses níveis. Iniciante, básico, eles chamam um pouquinho diferente, ascendente, independente e experiente. Talvez vocês se perguntem, mas por que parou no C1 se vai até o C2? Bom, porque a gente entende que o contexto de português língua de herança, ele é principalmente para o trabalho com crianças e adolescentes. Então, a gente volta ali no grafiquinho que a gente estava pensando, lembra que eu falei para vocês, o 1 é o adulto com alta escolaridade? Então, é C1 porque eles ainda não são adultos que terminaram de estudar tudo que eles poderiam, né? Então, é por isso que a guia curricular do português língua de herança ela vai até o C1 e não até o C2, ok? A gente vai dar uma olhadinha aqui nesses descritores, porque isso vai lançar uma luz nos objetivos e no letramento, ao mesmo tempo, no português como língua de herança. Depois vocês podem ler com mais detalhe, porque além disso que a gente vai ver hoje, tem uma lista de temas transversais, tem uma lista de pontos gramaticais, tem outras coisas que a gente não vai conseguir entrar aqui no dia de hoje, nem no nosso curso, mas que podem, assim, ser muito úteis, muito ricas, né, no momento do educador de português língua de herança fazer o seu planejamento didático aí dos seus objetivos. Então, o que eu queria olhar com vocês, lá para baixo, é esses descritores. Então, ele funciona assim, os descritores. Nível A1, a habilidade geral, que vão ser 4, tem aqui, ó, tabelinha, expressão oral, compreensão escrita e expressão escrita. Em outras palavras, expressão oral, falar, compreensão oral, entender o que estão falando, compreensão escrita, leitura, que é um pouco que a gente vai olhar com mais amor hoje, e expressão escrita, escrever, ok? Se a gente for olhar aqui, ó, o componente de conhecimento específico, tá? Então, aqui a gente está começando pelo nível A1, essa é a seção da expressão oral, só que eu quero ir na compreensão escrita.
Por exemplo, então olha só, esse aqui, número 1. Tudo isso porque é o desenvolvimento da língua em geral. Então, reconhecer a direção para a leitura de textos. Para nós parece óbvio, mas se o menininho mora no Japão ou mora em Israel, ele vai ler não da esquerda para a direita, ele vai ler da direita para a esquerda, certo? Identificar palavras-chave. Reconhecer palavras-chave que indicam função. Então, aqui, exemplo. Perigo. O que isso quer dizer? Não. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui outras coisas. Seguir orientações curtas, né? Então, vai para frente, vai para trás, direita, esquerda, se eles já sabem diferenciar, né? Direita e esquerda, senão fica meio difícil. Que mais? Por exemplo, esse aqui, ó. Identificar a função da pontuação na leitura. Reconhecer nomes, palavras e expressões familiares. Vamos mais para frente um pouco com outro nível. Vou para o B, hein? Eles fazem A1, A2, né? Para ir mais dosificado aqui. Aqui, então, estamos no B. Estou chegando, tá, gente? Calma lá. Aqui, compreensão escrita. B1, então esse aqui já é intermediário. Ó, reconhecer como parágrafos se conectam para desenvolver significado por meio de um texto. Então, utilizar marcadores de discurso, esses são os exemplos. No último parágrafo, saber o que esse último parágrafo quer dizer naquilo que ele está lendo. Abaixo, mostraremos o que isso quer dizer, o abaixo. É o que vem depois do que eu estou lendo agora. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é bem letramento. Entender e distinguir as diferentes finalidades de textos. Todos são letramento, tá, gente? Mas acho que esse aqui ele deixa mais claro que não é só ler, não é só decodificar, é aonde eu estou querendo chegar. Então, entender que é diferente fornecer uma informação, de querer vender alguma coisa, de fazer um pedido, solicitar, de contar uma história, de fornecer instruções, de persuadir, de fazer contato. Tudo isso poderia ser leitura, simplesmente. Só que olha como a gente já vai entrando nos usos sociais da língua, né? De saber que quando eu estou dando uma informação, é diferente de alguém que está tentando me vender alguma coisa. Embora alguém que está tentando me vender alguma coisa, provavelmente vai estar me dando informações sobre o produto que eles querem vender, né? Mas tem ali uma situação social que a gente precisa saber entender. Então, o letramento, ele é isso, né? Ele é saber distinguir uma leitura que é uma publicidade, por exemplo, que está apresentando um produto com objetivo de venda, de um folheto instrutivo que está simplesmente me passando uma determinada informação. Olha esse daqui, ó. Reconhecer as características de registro que indicam a finalidade de um texto. O que isso quer dizer? Por exemplo, uso de linguagem formulaica em cartas formais. Então, claro, quando eu vou escrever uma carta formal, quando eu estou lendo, que aqui é leitura, né, objetivos da leitura, da compreensão escrita, saber detectar que aquilo é formal e que aquilo está num contexto que é, por exemplo, uma carta. E isso é diferente, por exemplo, do outro exemplo que eles dão aqui, de uma expressão coloquial num cartaz. Né, que pode ser aí uma publicidade, uma informação. Olha esse daqui, ó. Esse aqui também é bem interessante da gente ver. Reconhecer o layout típico usado em textos instrucionais. Vejam como a gente está falando da função da língua e não necessariamente da língua em si. Layout é diagramação, é a linguagem visual. Mas é o que permite a gente distinguir se aquilo é uma lista, ou é um diagrama, ou é um gráfico, ou é uma enumeração de determinados pontos. Então, quando a gente pensa em letramento, a gente está pensando em tudo isso
de língua. Todas essas situações que estão descritas aqui exaustivamente, depois vocês podem se divertir explorando mais a guia curricular, tá? E pensando que, quando a gente vai trabalhar com objetivos no português como língua de herança, a gente pode ir aqui e selecionar alguns objetivos para o nosso trabalho com leitura, que é o meu foco aqui, mas se vocês quiserem ir no da oralidade, da expressão oral, da compreensão oral, vocês já sabem mais ou menos como fazer, é o que eu quero continuar aqui com vocês agora. Então, como eu posso alcançar, né, esses objetivos que eu tenho como educador? Por exemplo, explorando aqui essa guia curricular e identificando aonde você quer chegar. Eu quero, então, talvez, para essas próximas 2 aulas, que os meus alunos saibam diferenciar uma lista de uma descrição num texto escrito. É uma possibilidade, tá? E vamos brincar um pouquinho mais com isso aqui. Eu tapei aqui com umas caixas de texto, porque senão estraga a minha surpresa que eu tenho para vocês, tá? Então, na hora que a gente vai pensar o que trabalhar em leitura, né? Então, a gente tem que também sempre ter essa noção do que o aluno já sabe na língua majoritária e o que ele já sabe ou não sabe em português. E por que isso é relevante? Por exemplo, no nosso caso, né, esse objetivo, tem esses que têm as letrinhas, são os da guia curricular. Outros eu coloquei aqui que não estão exatamente como a guia curricular. Tem esse objetivo aqui do nível A1 de compreensão escrita, que é conhecer as letras do alfabeto e reconhecer a direção para a leitura dos textos. Como que eu vou aplicar isso no meu trabalho de português língua de herança? Então, aqui tem 2 colunas, a do inglês e a do português. Inglês como a língua majoritária dele, e o português, que é o que a gente vai trabalhar. Então, o que acontece aqui? As letras do alfabeto e a direção para a leitura do texto, no caso do inglês, é igual à do português. E a do português é igual à do inglês. Então, eu preciso focar nisso no meu trabalho de português língua de herança, gente. Os meninos estão indo na escola, certo? A não ser que tenha aí alguma criança que, por alguma circunstância, não possa frequentar a escola. Mas se ele está indo na escola regular, gente, vamos ganhar tempo, que tempo é pouco nosso. O nosso tempo é pouco de trabalho com os meninos, né? Ganhar tempo não, mas vamos otimizar o tempo que a gente tem com eles? Vamos focar no que realmente tem um impacto ali para o que a gente está fazendo? Então, não preciso ficar ensinando letra, não preciso ficar ensinando o menino a decodificar. A escola regular está fazendo isso, ok? Próximo aqui, ó. Correspondência fonema-grafema. Então, opa, aqui já é diferente de conhecer as letras, né? Então, que letra tem qual som no inglês e no português? Então, letra H no português, sozinha, não serve para nada, só para confundir a ortografia. Aí você junta ela lá com o L, junta com o C, junta com o N para fazer outros sons. Mas a letra H sozinha no português, gente, irrelevante ali na nossa escrita, certo? Na nossa pronúncia. Agora, no inglês, não. Uma letra H seguida de uma vogal, tem um som, né? Então, o que a gente tem que pensar? Bom, no inglês, os alunos, eles vão na escola, eles vão aprender uma correspondência fonema-grafema. E no português? Bom, pegando o que ele vai saber da escola regular que ele aprendeu, então, eu sei que tem diferenças. O que eu vou fazer no meu trabalho como português língua de herança? Eu não vou ensinar o som da letra P, que é igual. Eu vou pegar e vou falar, olha, aqui no português a gente tem 2 letras que a gente junta e faz um som diferente, que é o LH. A gente tem essa coisa aqui com o rabinho embaixo, que é o C cedilha. Certo? A gente vai focar nas diferenças. Falar, ó, as vogais, no português, elas vão ser mais ou menos sempre assim. Não vai ter essa loucura da letra I, que às vezes é I, às vezes é I, às vezes é... né? Que no inglês o som varia muito da letra I. Coitado dos meninos. Mas, então, a gente não precisa ensinar tudo de novo. A gente foca ali no que tem de diferente nessa correspondência fonema-grafema. Vamos para o próximo aqui. Então, acentos. Então, em inglês, não tem acento.
Português tem acento, então esse é um aspecto da leitura que vale a pena a gente focar ali com os meninos, né? Tipo, o que é esse acento no A, no E, se é assim, se é o chapeuzinho, essa cobrinha, o que são esses acentos? O que eles fazem com as palavras? Então, acento é uma coisa que sim, vamos ali trabalhar com os meninos, vamos focar nisso, tá? Mas, por exemplo, esse aqui, nível B1, tá? Ali da guia curricular. Reconhecer o efeito de sentido que decorre do uso de pontuação. Bom, se a gente for olhar para o inglês, um ponto final, uma vírgula, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, a escola vai ensinar o que isso faz no texto para os meninos. Que um ponto final é uma pausa mais comprida, que encerra ali uma ideia. Uma vírgula é uma pausa mais curta. Que o ponto de interrogação é numa pergunta, certo? Isso, em linhas gerais, a escola vai ensinar. Não tem pontos, não tem signos diferentes do inglês. No espanhol, por exemplo, tem um ponto de interrogação invertido quando começa a pergunta. Então, claro, essa correspondência a gente não precisa trabalhar com os alunos, tá? E tudo isso, ó, é letramento, é uso da língua. Porém, no português, os pontos né, os sinais de pontuação, eles são iguais. Só que o português e o inglês, eles têm uma diferença sintática muito importante quando esses sinais são usados. Então, no português, eu falo, ela gosta de dançar. Para fazer uma pergunta, eu vou falar, ela gosta de dançar? Só vai mudar minha entonação. Se eu estou surpresa, ela gosta de dançar. O inglês, ele tem outras pistas na hora da pergunta. Eles têm os verbos auxiliares. Ele tem o do, does, o is, que vai lá para frente. Todos esses verbos auxiliares que criam uma estrutura sintática diferente no momento de fazer uma pergunta. Então, isso é um ponto que vale a pena, quando a gente está pensando em pontuação, de observar com os nossos alunos, de ajudá-los a perceberem isso. Falar, olha, no português não tem verbo auxiliar. É a mesma frase, e brincar com isso, a gente pode brincar de falar a mesma frase, fazendo a pergunta, fazendo a afirmação, fazendo a surpresa, né? Dá para fazer jogos para brincar com isso e que ajudam eles a entenderem, não a pontuação, mas que tem uma estrutura sintática ali das línguas que funciona diferente. Né? Outro paralelo, que não é exatamente desse ponto aqui da pontuação, mas da mesma maneira que tem os verbos auxiliares do inglês, a gente tem as WH questions para fazer pergunta, né? What, when, who, que são as de QU do português. Quem, quando, o que, né? Então, também dá para fazer um pouquinho determinados paralelos aí em relação à função de certas palavras usadas para perguntar informações específicas. O que mais? Vamos ver o que mais que eu separei aqui para vocês. Ó, essa daqui também. Reconhecer uma ficha de dados pessoais. Então, uma ficha de dados pessoais, ela tem ali também aquela coisa do design, mais ou menos, né? Ela tem ali um layout que ajuda a gente a entender o que é aquele material, né? Uma fichinha ali de cadastro das suas informações pessoais. Então, reconhecer essa ficha e a função dessa ficha. Então, você vai participar num torneio de futebol e você tem que se inscrever. E para fazer a sua inscrição, você tem que preencher essa ficha. Aí tem seu nome, sua data de nascimento, seu telefone, o nome do seu pai, a escola que você estuda, algumas informações assim. Então, a função social do uso de uma ficha dessas, né? E o que tem ali, a gente não precisa ensinar para o aluno o que é uma ficha e para que serve essa ficha, se ele já tem essa vivência na vida dele em inglês, né? E na escola também isso vai ser trabalhado. Porém, no português, pode ser que a gente tenha que focar no vocabulário, né? Então, o que são essas palavras? O que é nome? O que é idade? O que é data de nascimento? Então, focar no vocabulário, não em explicar a estrutura e a função social daquela ficha, que isso ele já vai trazer. Então, entendendo a diferença, gente,
de conseguir separar o que é função da língua, o que é um conhecimento prévio que o aluno já vai ter, e conseguir pescar ali o elemento que o professor de POL vai intervir, certo? Ó, essa aqui também eu gosto. Aí, ela não quer mais abaixar, vamos ver aqui. Também essa aqui é dos descritores ali da guia curricular do Português Língua de Herança. Obter informações de ilustrações, mapas, diagramas e legendas. Bom, gente, a gente precisa ensinar o aluno a ler um mapa, o que é um mapa, que esse papel pintado de cor diferente, que essa cor é um país, que aquela linha é uma fronteira, que aquela bolinha ali é uma cidade. A gente precisa fazer isso? A gente não precisa. Ele já vai saber isso na escola. Né? Então, essas expressões escritas, né? Um diagrama, uma legenda que está ali no pé de foto, né? Saber o que é aquela linha de texto que está ali no pé da foto. Isso ele já sabe, que aquela linha ali no pé da foto está explicando alguma coisa da foto, certo? A gente não tem que chegar lá com o aluno. Porém, para ele entender esse mapa, que a gente está trabalhando na nossa aula de português, talvez a gente tenha que focar no vocabulário. Deixa eu tirar aqui. Ai, agora acabou. Ou num conteúdo que o aluno não vai ter contato na escola regular, aí no lugar que a gente está, né? Então, claro, se a gente está trabalhando uma análise de ilustrações sobre animais, só que ali só vai ter capivara, sucuri, tamanduá, tucano, talvez o aluno não tenha esse referente, aí a gente tem que ajudar. Outro dia, até foi bonitinho, fiz uma atividade com escolas daqui, né, da Catalunha, apresentando o Brasil para criança pequena de 5, 6 anos, e tinha um momento lá que eu colocava algumas imagens de animais. Aí eu coloquei uma imagem do tamanduá. Falei, vocês sabem o que é isso? Aí me disseram que era coelho, que era elefante, que era urso, que era várias coisas, porque eles não sabiam, nunca tinham visto o que era um tamanduá, né? Daí, nesse momento, a gente tem que explicar o que é aquilo que eles estão vendo. Mas a gente não precisa, né, ensinar o aluno a entender o que é um globo terrestre. Que um globo terrestre, tá, para a gente parece fácil. Agora, menino pequeno, vê aquela bola ali pintada de cor... Como que você entende que aquilo é o planeta que você vive, o que é terra, o que é água, o que é fronteira, o que está longe, o que está perto, né? Tem muitas coisas aí. Isso a escola já está fazendo, tá? Então, é maravilhoso poder explorar essa guia curricular, é maravilhoso poder selecionar determinados objetivos ali, mas também com essa visão de quem é o meu aluno, assim, em lugar do mundo que ele está, porque conhecer letras do alfabeto e reconhecer a direção para a leitura de textos, nem no Reino Unido, nem na Espanha a gente precisa fazer isso. No Japão, no Egito, tem que fazer, em Israel também, certo? E se familiarizar um pouquinho aí com esses níveis, né, do Marco Comum Europeu, que são também usados na guia curricular, e que, às vezes, um aluno, ele é B1 na expressão oral, só que na expressão escrita ele ainda está no A2, tá? Saber que cada uma das habilidades, não necessariamente elas estão ali todas juntinhas no mesmo nível, ok? E pensar que, claro, a gente trabalha com grupos heterogêneos, né? Então, também, às vezes, tem que dar uma ajustadinha ali nos objetivos, né? Dar uma decantada, ou ver, bom, aqui no A2, meu aluno que é A2, esse enfoque é mais adequado, mas eu tenho um aluno do B1, então vamos ver que outro objetivo que eu posso pescar para eles, tá? Que mais? Bom, então é isso. Bom, né? Bastante coisa para processar, né? Bastante coisa para pensar aqui. Sim. Vou continuar falando de compreensão leitora, tá? Depois vocês continuam pensando aqui na guia curricular, que é mapa da mina, sabendo usar ou entendendo como funciona, ou pensando, preciso de uma luz, de uma inspiração, o que eu faço hoje? Vai lá na guia curricular que você vai achar uma inspiração boa para você. Tá. Então, se a gente for olhando também
esses níveis, né, da guia curricular, pensados ali para o desenvolvimento do letramento, em cada etapa, A1, A2, B1, B2, a gente vai ver que a gente está avançando com a compreensão leitora. Então, aqui agora eu vou voltar para uma discussão que ela é mais geral, de compreensão leitora, não é específica do português língua de herança, é a discussão da literatura hoje em geral, seja na língua que for, né? Mas claro que é uma discussão que ela está pautada também no que está sendo dito no Brasil e em relação à língua portuguesa. Bom, essa compreensão leitora, a gente já tinha comentado que ela é ir além do decodificar o texto, né, do saber o que aquelas letras juntas querem dizer, e que ela é entender o que a gente está lendo. Só que a compreensão leitora, ela também acontece em 3 níveis. Tá? Então, isso aqui também vem, por exemplo, da Isabel Solé, de outros pesquisadores, de outros referentes aí da área de educação que trabalham com leitura. Quais são esses 3 níveis? Bom, um nível, o primeiro, seria o nível literal, que é encontrar informações explícitas no texto. Então, pode ser desde, o que a Chapeuzinho Vermelho estava levando para a vovozinha? Está lá na história. Que caminho que a Chapeuzinho Vermelho fez? Ela foi para o bosque. O que a vovozinha não, a mãe da Chapeuzinho falou para ela? Por qual caminho que falou que era para ela ir? Por esse ou por esse? Então, isso é o nível literal, é uma informação que ela está muito explícita ali no texto, e que o aluno, ao ler ou reler, ele deveria, né, chegando num primeiro nível de compreensão leitora, saber localizar essa informação. Então, dei um exemplo literário, mas também é algo muito útil na hora de estudar, né? Então, não sei, que ano que foi a independência do Brasil? Você está lendo ali teu material de história, aparece saber identificar ali uma data, né? O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, quando essa informação está muito explícita, tá? Porque nem sempre ela está tão explícita. O segundo nível, que aqui já é quando os alunos que têm dificuldade, né, quem tem dificuldade em compreensão leitora já começa a emperrar. Então, talvez na história da Chapeuzinho, contada pela primeira vez para uma criança, né, porque elas já sabem de memória, talvez não seja o melhor exemplo, mas vamos dizer que a gente está contando a história da Chapeuzinho a primeira vez. E aí a gente fala assim, então a mãe da Chapeuzinho disse que era para ela ir pelo caminho mais curto, pelo caminho iluminado, que era mais seguro. Só que aí a Chapeuzinho estava passeando e viu umas flores bonitas e decidiu ir pela floresta. Se a gente pergunta, a Chapeuzinho, ela obedeceu a mãe? Pode ser que aí a gente, como a informação não está tão explícita no texto, pensando que é algo que a criança está tendo contato pela primeira vez, né? Que ela já não saiba, se ela não sabe o que é obedecer, o que é desobedecer, né? Daí já fica ali que não chega nas entrelinhas, não chega em algo que não está tão explícito, né? Ou, às vezes, informações, quando a gente faz perguntas, talvez relacionadas mais ao estado de espírito dos personagens, né, de uma história. Então, por exemplo, a história dos 3 porquinhos. Se a gente pergunta para as crianças, e todos os porquinhos eram trabalhadores? Ela pode pensar, todos construíram a casa deles. Eram. Tem algo ali na entrelinha, né, que precisa entender que os materiais, a palha, a madeira e o tijolo não são igualmente resistentes e que um trabalho ele é feito de uma forma mais rápida que o outro. Né? Então, quando a criança, o leitor, não precisa ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto também, tá, gente? Mas quando a gente não chega nesse nível inferencial, é que a gente não está conseguindo ir além do que a história está falando, do que está muito escrito ali na linha. Então, não, os 3 porquinhos, cada um construiu a sua casa, os 3 são trabalhadores. Mas não é bem assim, né?
Então, é chegar nesse outro entendimento, né? Nessas informações que não estão tão explícitas. Então, claro, chegar nesse nível inferencial já requer outras habilidades, né? E muitas vezes, no nosso trabalho como mediador de leitura, a gente tem que ir construindo esse entendimento das entrelinhas quando a gente lê com as crianças, né? Não só ficar ali no nível literal, apresentar um vocabulário que é novo, ver que elas estão seguindo, mas ir além na compreensão dessa história, dessa narrativa, que eu estou falando aqui já de texto literário, tá, gente? Que é onde eu quero ir com vocês. E, para fazer essa mediação, no nosso contexto de português como língua de herança, que ele é plurilingüe, essa mediação pode ter que acontecer também usando o inglês. Tá? A gente pode ter que jogar ali, não só com o português, mas também com o inglês. Porque se a gente ficar só no português, como vocês estão relatando aqui, tem alunos que mal entendem o português, ou que têm dificuldade para entender o português, como que eles vão chegar nesse nível inferencial de uma obra literária, de um texto literário, né? E essa compreensão de um texto literário, a gente pode sim fazer usando outra língua também, se for necessário, né? De fazer essa nuance com a criança, de tipo, mas quanto tempo o porquinho que construiu a casa de palha demorou para construir? E o da casa de tijolo? E onde que eles ficaram mais seguros? Essa mediação a gente pode construir usando também o inglês, tá? Mesmo trabalhando um texto literário em português. E aí a gente já vai entrar em outra questão também, né, da leitura em português. Não é só praticar a leitura, não é só praticar a língua. Toda obra literária, todo texto de uma natureza literária, ele tem algo mais por trás, né? Às vezes a gente está ali explicando o que é curupira, certo? Explicando a lenda do curupira, como é uma floresta, quais são os animais da floresta, como que o curupira é fisicamente, o que esse curupira faz, que ele precisa proteger os animais, qual a importância dele ter os pés para trás. A beleza desse texto, a beleza desse conteúdo, ela pode chegar também com o inglês para as crianças, se precisar. A gente pode explicar a lenda do curupira em inglês, se for necessário. Claro que a gente quer ir puxando para o português, né? E claro que aqui a gente vai entrando em outro objetivo, a gente não fica só nesses objetivos das competências linguísticas, que é o que está descrito ali nas guias curriculares, mas a gente já vai entrando em outros objetivos, né, de conhecer o que é cultura brasileira, conhecer tradição oral brasileira. A gente pode apresentar curupira em inglês, se for necessário, Saci Pererê, Boto, Iara, a lenda que vocês gostarem mais. Podemos. E é literatura brasileira, porém em língua inglesa, né? Então, aqui a gente sai só da questão da língua e vai para o objeto literário também, né? E se a gente não tem essa dimensão, talvez o trabalho com leitura não vai funcionar em POL, se a gente ficar só ali na competência linguística. Por quê? Porque a gente vai ter grupo heterogêneo, que a gente tem que chegar naquele aluno que tem uma competência linguística diferente, né? E o nosso contexto ele é plurilingüe, então não podemos ficar apegados única e exclusivamente em fazer tudo em português. Eu acho que esse não é o melhor caminho. Quem trabalha com plurilinguismo e com contextos plurilingües, talvez concorde comigo, tá, gente? Então, vocês não tenham medo de, na hora de ler, de na hora de trazer uma leitura, de mediar também em inglês, se necessário, tá? Não só pelo vocabulário, mas a gente pode chegar nesse nível inferencial de entender o texto que está sendo apresentado em português ou que está sendo apresentado ali uma mediação entre línguas, usando a língua majoritária do aluno. E a gente está trabalhando o letramento, a gente está potenciando o que ele sabe, o que ele entende, a motivação dele para aprender mais em português e as coisas de Brasil, de lusofonia, os conteúdos que a gente vai selecionar, conteúdos culturais, né, nesse caso, conteúdos literários, com esse tipo de estratégias. E não necessariamente isso prejudica o aluno que sabe mais em português, porque ele também quer chegar nesse nível inferencial da compreensão, né? E aí, quando a gente vai conversar sobre uma leitura,
Aí é quando cada um deles vai poder estar mais no seu nível. Então, quem fala mais português vai poder conversar sobre isso em português. Quem fica ali um pouco numa língua, um pouco em outra, a gente vai poder puxar mais para o português. E aquele aluno que não se expressa oralmente ainda em português, ele vai poder se expressar em inglês igualmente, porque os coleguinhas dele sabem inglês também, gente, não é um problema aquilo lá, né? E nesse tipo de dinâmica, também tem uma interação ali que não é só do professor com os alunos, não é só o professor, o modelo de uso da língua que está ensinando coisas para os alunos, não, eles estão ali em exposição, né, nesses inputs linguísticos, entre eles também com as crianças que sabem mais português. E isso vai gerando ali uma dinâmica entre eles que, ao ver que os seus iguais estão transitando nessa língua, ele vai também ir se encaixando aos poucos, né, dentro das possibilidades, mas tem algo ali que puxa, que isso também já foi observado em algumas pesquisas, tá? Não é só achismo, não. E o último nível aqui da apreciação crítica, né, do último, terceiro, sempre podemos ir a mais, mas esse terceiro nível da competência leitora, né, é esse nível de uma avaliação crítica que o leitor faz daquele texto literário, daquela leitura que foi apresentada a ele, né, de ir desenvolvendo um critério de saber dizer, esse conteúdo, essa história é algo que eu gosto mais. E por que eu gosto mais disso? Ou, essa história eu achei difícil. E por que isso é difícil? Ou, essa história ela é bem-humorada, ela é irreverente, ela está brincando com as palavras. E entender o que é uma brincadeira com palavras, né? Então, a gente falou de rimas anteriormente. As rimas, os sons podem ser uma maneira de brincar com as palavras. Significados parecidos, significados opostos, também pode ser uma maneira de brincar com as palavras. Um nível crítico também, uma avaliação como leitor, também do material gráfico, né? Que é tão característico de uma obra de literatura infantil, que costuma ter ilustrações que são fundamentais para acompanhar esse texto literário. Então, também saber ler essas ilustrações, saber apreciar o que é bonito, o que não é tão bonito, o que eu gosto, o que eu não gosto e por quê, e formando esse seu critério como leitor, né, que é o que vai mais para frente para quem gosta de ler na vida adulta. Eu gosto de história de detetive. Eu gosto de textos autobiográficos. Eu gosto de textos mais curtos e variados, né? Então, esse nível crítico é desenvolver esse critério, né? Tanto um critério do meu gosto pessoal, como ali um critério do que é a literatura como objeto estético mesmo, né? O que é uma obra literária que está bem construída, que funciona, né? Que é o que nos permite, talvez, não sei, apreciar um livro como Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? Em detrimento de outros que talvez não tenham essas características de uma obra estética. Então, a compreensão leitora, ela vai aí com tudo isso junto, tá? Tem esses 3 níveis, a gente não precisa trabalhar tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem que saber onde que a gente está mexendo na hora de fazer essa leitura mediada. Porque não podemos ficar só no nível literal. A gente tem que saber o que é necessário para chegar nesse nível inferencial, que, claro, né, daí vem aquela dúvida, aquela questão, aquele mistério, que é uma questão mesmo na escola, não só no Brasil, mas de como que eu ensino compreensão leitora para uma criança? Pois é conversando sobre essas informações que não estão explícitas, é ajudando a criança a chegar nesse nível inferencial, que é o das entrelinhas, que não é tão fácil. E com isso a gente vai construindo também esse nível crítico. Um pouquinho mais de compreensão leitora, que ainda dá tempo. E quais são os fatores, né, que têm um impacto, então, nesses 3 níveis da compreensão leitora
que a gente estava falando, nesse entender o que a gente lê, né? Que é além da decodificação. Então, esses são alguns deles. A velocidade leitora é um. Então, uma agilidade ali para decodificar o que a gente está lendo, isso é um fator importante, sim, e que tem um impacto na compreensão leitora. Por quê? Porque a criança, principalmente quando ela está aprendendo a ler, claro, ela fica ali, essa letra, pá, o, des, atores, demora um tempão para ler uma palavra. Se ela tem que ler uma frase, até ela terminar, ela já esqueceu qual era a palavra que ela tinha lido ali no começo. Ela vai conseguindo decodificar, mas se não tem agilidade, você não lembra o que você leu lá no começo. Então, por isso que esse treino da leitura, ele é importante. E aqui eu vou também chamando vocês para trabalhar com leitura na aula do português como língua de herança, que seja praticar a leitura em voz alta com os alunos. Dar a eles a oportunidade de ter esse treino e de ganhar também velocidade leitora no português, se eles precisam disso. Tá? Claro que o menino ali de 16 anos talvez não precise dessa velocidade leitora, mesmo que ele fale muito pouco de português. Mas tem bastante gente aqui trabalhando com os pequenininhos, e esse treino de velocidade leitora é, sim, um fator que tem um impacto na compreensão leitora. Tá? Ojo, como dizem aqui, né? Cuidado, porque o aluno que lê muito rápido também, isso também não é bom. Aquele que vai lá tudo atropelado, ele também não está prestando atenção no que ele está lendo. Tá? Então, não é só uma velocidade leitora muito devagarinho. Aquele aluno que está lendo rápido demais também está passando corrido pelo texto e não está prestando atenção no que ele está decodificando. Então, esse é um fator. Outro fator é o vocabulário. Vocabulário, realmente. As palavras que o aluno conhece daquele texto que está sendo apresentado a ele, né? Então, aqui isso é algo que a leitura literária vai trabalhar com o aluno. Por quê? Porque as palavras, o vocabulário, o léxico que é apresentado num texto escrito, ele vai muito além daquele que a gente usa nas nossas interações informais na oralidade. Tá? Isso não só no português língua de herança, isso no português como língua em geral. Tá? Então, se vocês querem que os alunos aprendam mais vocabulário, então a leitura também é um meio para isso, né? É um ótimo meio, porque a gente tem livros de milhões de assuntos muito variados e dá para transitar sobre temas que talvez a gente jamais conversasse espontaneamente, né, em outros contextos. Outro fator que impacta a compreensão leitora, então, o contexto da leitura. Então, onde a gente está lendo, quando a gente está lendo, que material que a gente está lendo, e a relação com os conhecimentos prévios do leitor. Então, claro, se eu estou trabalhando, não sei, o Curupira, eu preciso que os meus alunos saibam melhor o que é floresta, o que é bicho, então eu posso pegar leituras que explorem esse universo da riqueza, né, dos biomas brasileiros, da riqueza da fauna. Não precisa ser só a lenda do Curupira, mas eu posso ir por ali, né? Então, o contexto também é super importante. Ou aquela introdução, aquela preparação para a leitura que nós, como professores, costumamos fazer quando a gente vai entrar em qualquer tema que a gente vai trabalhar, né? Então, para entrar na leitura, a gente também tem que ali preparar o terreno, a gente também tem que chamar os alunos para o universo daquela leitura que a gente vai fazer, né? Antes, porque se a gente entra assim, bum, talvez a gente não esteja fazendo paralelos com conhecimentos prévios do leitor, talvez a gente não esteja dando algumas explicações que a gente pode detectar que eles precisam para eles entenderem a história, né? E que vão fazer eles saírem ali do nível literal da compreensão leitora e possam dar um passinho ali no nível inferencial, né? E também, outro fator que impacta a compreensão leitora são os objetivos traçados para a leitura. Então, esses objetivos, eles podem ser vários. Tem uma brincadeira aqui, depois vão aparecer alguns objetivos, né? Que é o para que nós lemos.
Mas aí, pensando não só na leitura literária, da obra literária, mas na leitura em geral, na nossa vida, e na vida de uma criança que está na escola, então, por exemplo, a gente pode ler para tentar achar uma informação específica. Então, estou ali jogando um jogo de tabuleiro, eu não lembro qual é aquela regra, o que acontece quando eu caio naquela casinha. Aí você pega ali as instruções do jogo e aí você vai tentar achar aquela regra daquela casinha. Você não vai ler a instrução inteira, né? Então, isso é uma maneira de ler. A gente pode ler, assim, dar aquela passada de olho para ter uma ideia do que aquele texto está falando. Isso também é outro tipo de objetivo de leitura, né? Aquele scan inicial, tipo, não sei, quando a gente vai na livraria e quer achar um livro para a gente ver se a gente gosta, né? Ou escolher o filme no Netflix ali, que você fica lendo sinopse, a gente também está meio que fazendo esse scan, que é essa leitura rapidinha, né? A gente pode reler algo que a gente já leu anteriormente para tentar entender coisas que a gente não entendeu, né? Então, existem muitos objetivos diferentes para a leitura. Tá? Mas queria fazer uma brincadeira com vocês agora, um exercício, que é de ler esse texto aqui, para a gente pensar na importância do contexto. Ô, Roberta, você que lê bem aí, em voz alta, lê para a gente aqui esse texto, por favor, para todo mundo. Vamos lá, né? Vamos ver se presta essa leitura. Com gemas para financiá-lo, nosso herói desafiou valentemente todos os risos desdenhosos que tentaram dissuadi-lo de seu plano. Os olhos enganam, disse ele. Um ovo e não uma mesa tipificam corretamente esse espaço inexplorado. Então, as 3 irmãs fortes e resolutas saíram à procura de provas, abrindo caminho, às vezes através de imensidões tranquilas, mas a miúde vencendo picos e vales turbulentos. Os dias tornaram-se semanas, enquanto os indecisos espalhavam rumores apavorantes a respeito da beira. Finalmente, sem saber de onde, criaturas aladas e bem-vindas apareceram, anunciando um sucesso prodigioso. O que vocês entenderam disso aqui, gente? Ritinha, conta pra gente, o que você entendeu aqui? Que horror, mas por que eu? Olha, eu teria que ler com calma, mas eu acho que antes disso e depois disso é um contexto de busca de alguma coisa em que eles trabalham com alguma forma de material que os ajude a chegar no tal sucesso que eles buscam. Então, essas gemas inicialmente poderiam ser dinheiro, pode ser dinheiro mesmo, gemas de pedras ou moedas que já foram chamadas de gema há muito tempo. Fazer essa brincadeira do ovo, que é a mesa, isso é metáfora, né? Então, o ovo não é a mesa, mas tipifica o espaço inexplorado. Quer dizer, pode ser mais que a mesa, pode ser menos também, né? Pode ser só o prato. Então, tudo, depende do que vem antes e do que vem depois. Esse pedaço, assim, para mim, só me diz que eles estão em busca, mas que conseguiram, porque lá no final diz que alguém anuncia um sucesso. Uhum. Alguém teve assim, algum outro insight diferente da Rita, ou também minha? Então, gente. A única coisa que eu consegui identificar foi que tem um herói e 3 irmãs. Ó, um herói e 3 irmãs. Então, eu vou dizer qual poderia ser um título para esse texto, e vamos ver se vai mudar um pouco a leitura de vocês, tá? O título desse texto seria A Viagem de Colombo. Vamos ler de novo, sabendo que agora o contexto disso que a gente está lendo
é a viagem de Colombo. Juliana, da Sábia Dúvida, lê para a gente de novo. Vamos ler de novo aqui. A viagem de Colombo agora, gente. Agora que a gente tem contexto. Com gemas para financiá-lo, nosso herói desafiou valentemente todos os risos desdenhosos que tentaram dissuadi-lo de seu plano. Os olhos enganam, disse ele. Um ovo e não uma mesa tipificam corretamente esse espaço inexplorado. Então, as 3 irmãs fortes e resolutas saíram à procura de provas, abrindo caminho, às vezes através de imensidões tranquilas, mas a miúde, vencendo picos e vales turbulentos. Os dias tornaram-se semanas, enquanto os indecisos espalhavam rumores apavorantes a respeito da beira. Finalmente, sem saber de onde, criaturas aladas e bem-vindas apareceram, anunciando um sucesso prodigioso. Obrigada, Juliana. Então, Juliana, agora que a gente tem esse título que ativou os nossos conhecimentos prévios e que nos trouxe para um contexto chamado A Viagem de Colombo, o que você entendeu desse texto? Eu acho que muda tudo, né? Muda para frente ou para trás, que a Rita trouxe, muda quase que assim, um outro peso e uma outra medida para as coisas, assim, né? Para o que está aí. O que é isso? Eu diria isso. Um ovo e uma mesa tipificam corretamente esse espaço. Um ovo e não uma mesa tipificam corretamente esse espaço É a inexplorado. Terra ser redonda, né? Falando da Essa parte eu forma, peguei na hora. Na hora que eu comecei a ler, eu falei, pronto, a Terra ser redonda e não quadrada, como eles previam antigamente, né? Super adorei, achei incrível, incrível, incrível. Na hora que você deu o nome, tipo, eu não tinha entendido nada do ovo e da mesa, mas foi perfeito. Você pode pensar no ovo, tipo o ovo que vai fritar, né? O ovo Redondinho. também, a mesa, o ovo, a superfície, né? Poderia sem esse contexto. E quando ele fala assim, ó, então as 3 irmãs fortes e resolutas, né? as 3 caravelas, exatamente. Os dias tornaram-se semanas, enquanto os indecisos espalhavam rumores apavorantes a respeito da beira. O que é isso? Aqueles que não acreditavam que ele chegava lá. Que a Terra não era quadrada, Que a que não ia Terra cair, não Terra era não né? era Que não ia quadrada. cair. redonda e que Não era o que eles fim, iriam né? cair à Que eles iam procura de cair. novas terras. Exato. Como ainda não tinha WhatsApp naquela época, né, gente? Não dava para eles falarem, tá tudo bem. E as imensidões tranquilas e a miúdes vencendo os picos e vales turbulentos é o mar, né? É o A mar. loucura do mar, na mansidão e também nas tempestades, né? E aqui, ó, o finalzinho. Finalmente, sem saber de onde, criaturas aladas e bem-vindas apareceram, anunciando um sucesso prodigioso. O que aconteceu aqui? Acharam a terra. Encontraram terra e Terra à vista. pessoas habitavam essa terra. Os índios usavam penas, provavelmente eles eram alados por terem as penas. Aqui, Eu acho que o Eu acho que os pássaro é sinal passarinhos, de eles terra, começaram a né? ver Pássaros. passarinhos e tinha terra à vista. os pássaros Sim. estavam chegando no continente. Chegava o pombo, né? O pombo Pássaro. correio é que levava a notícia. Mais que o pombo antes de chegar na Terra, as aves já estavam mais próximas, porque quando você está em alto mar, é mais difícil, né, você ver as aves. Verdade, é verdade. Mas então, gente, essa é a importância do contexto quando a gente lê, né? É isso que a gente tem que procurar detectar ali com os nossos alunos, né? De não só começar uma leitura bruscamente, mas de criar o contexto, de trazê-los para o contexto, de ativar os conhecimentos prévios, porque continua sendo o mesmo texto, continua não falando quem são essas 3 irmãs, o que é a tal da beira. Mas se a gente coloca esse título aqui, A Viagem de Colombo, que já vai ativar tudo que a gente sabe de Cristóvão Colombo, né? Porque sabemos coisas, a leitura fica totalmente diferente. Certo. É por isso
Tá certo. É por isso que eu acho que quanto menor a criança, mais tempo a gente tem que perder na capa do livro. É pela capa do livro que a gente começa a leitura para crianças pequenininhas, explorando, levando não nós, eles é que têm que explorar aquela capa, dizer o que vem, o que que eles esperam, o que que acham que vem dentro daquele livro. E acho, né? Não só a capa. Não só a capa, mas a capa é importante, porque é a capa que prepara o resto, né? E quando são crianças pequenas, a gente vai continuar explorando as ilustrações com elas, né? Porque mesmo que elas não leiam o texto, elas podem contar o que elas estão vendo ali nas ilustrações. Oi, gente, então nosso tempo está acabando, tá boa a conversa aqui. Como eu imaginava e suspeitava, não consegui falar tudo que eu tinha para falar para vocês hoje, mas não tem problema. Deixa eu deixar aqui sugestão, tá? Para a gente fazer em casa. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha aqui rápida no slide, mas a gente vai voltar então desse ponto na semana que vem, que é já o como fazer a leitura no português língua de herança. Eu queria que vocês pensassem nisso aqui para a semana que vem. Isso aqui, eu acabei de subir, tá? A apresentação com esse último slide aqui na aula. Então, se alguém tinha baixado antes, bem antes, assim, não tem esse aqui, vocês baixam lá de novo. Selecione um livro que você gostaria de ler com seus alunos. E pense, por que você selecionou esse livro? Como você apresentaria e conduziria a leitura com os alunos? Tá? Eu vou deixar uma tabelinha lá também, vou criar uma tabelinha ali no Drive, para vocês colocarem o seu nome, o livro e duas frases ali de o que você selecionou e o que você faria, tá? Não precisa ser muito longo, não. Porque se eu tiver acesso a esse livro online, daí fica mais fácil da gente entrar com exemplos também, tá? E conversar aqui a partir de algumas coisas pensadas por vocês. Tá? E, claro, se for fácil, né, a plataforma de leitura que eu tenho tem bastante coisa lá, então eu confio que alguma das obras que vocês vão pensar aí, eu vou ter por lá, tá? Mas, se por acaso alguém tem também essa leitura em formato digital, também deixa uma notinha lá que vai facilitar a nossa vida. E, minha gente, é isso por hoje, né? Já deu aqui. Que delícia! E não se esqueçam que tem lá do Drive também uma caixinha de dúvidas, conversa com a Andrea, né? Mandem suas dúvidas, alguma sugestão, alguma dúvida que vocês tiverem, tá lá aberto para todos, né? Coloca, não é obrigatório colocar seu nome, se quiser colocar sua pergunta e a data para a gente saber, né? E poder discutir isso talvez durante a aula que vem, né, Andrea? Isso. Beleza, gente. Deixa eu só agradecer aqui mais uma vez a Andrea pela aula. É muito bom a gente poder discutir, né, a questão da leitura, de poder refletir em como a gente faz, onde a gente quer chegar, né, refletir sobre os nossos objetivos é realmente fundamental. Pessoal, obrigada por estarem aqui também, né? Quero agradecer em nome do POIK, em nome do Consulado Geral do Brasil em Londres, pela presença de todos vocês aqui hoje. Eu vou pedir mais uma vez, se vocês puderem, se cadastrar na plataforma do Easy Fundraising, vou deixar o link aqui no chat mais uma vez, cliquem, se inscrevam e ajudem o POIK a receber uma doação a cada compra online que vocês fizerem. Muito obrigada, eu vou encerrar a gravação para a gente poder fazer a nossa foto.